Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindas para essa aula, então, nossa sobre o Renascimento, onde nós vamos hoje tentar comentar um pouquinho sobre o Renascimento, um pouco para além daquilo que a gente está acostumado a assistir, a escutar, que é basicamente apenas o Renascimento nas artes, né? Começar a ver um pouquinho também sobre, além disso, também o Renascimento na literatura, também o Renascimento nas ciências. Então, hoje eu convidei alguns professores, amigos, para poder comentar também sobre a sua área de conhecimento. Tenham paciência conosco, porque é a primeira vez que a gente está usando esse aplicativo aqui para lives coletivas e para projetar a tela, então a gente pode se enganar aqui em algum momento, mas aí tenham paciência conosco, a gente está também aprendendo. Quero agradecer, então, a quem já está nos acompanhando aí. Deixa um comentário para a gente saber quem está nos assistindo, para a gente poder dar um oi para vocês também. Queremos agradecer também a toda a força, todos aqueles que fizeram essa live poder acontecer, nos incentivando, agradecer aos professores que toparam participar, agradecer também aqueles que torcem contra, porque a gente acaba fazendo do mesmo jeito, né, porque o nosso objetivo é a educação acima de tudo, então a gente se preocupa com os alunos, né, a nossa preocupação é com eles e com elas, para que eles aprendam cada vez mais. Boa noite, Samuel. Então, a gente trouxe aqui hoje como objetivo, né, essa ideia de refletir um pouquinho sobre esse conteúdo, que é um conteúdo do 7º ano, mas que depois também vai ser retomado no ensino médio e que faz parte da nossa cultura, né, entender um pouco sobre tudo isso faz parte do nosso dia a dia de diversas profissões também. Agradeço aos amigos, então, que eu vou chamando agora e que toparam essa loucura junto comigo, de conversar um pouquinho com os alunos do 7º ano e também com outras pessoas que possam ter acessado aqui o canal. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para poder acompanhar outros vídeos e outras lives, né, que nós ainda faremos no futuro, tá? Boa noite, então, Camila. Boa noite, Jaque. Boa noite, Gabriele. Eu convido, então, a professora Ana Valesca, professora graduada em artes visuais, então ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a questão da arte no Renascimento. Boa noite, professora Ana Valesca. Boa noite, professor Guilherme, boa noite para todo mundo que está aí. É uma honra estar aqui com vocês de novo. Estou bem emocionada de estar aqui com vocês e de falar um pouquinho daquilo que eu gosto, que é de arte. Obrigado, Ana. Aliás, parabenizar a Ana, porque, né, o IDEB da nossa escola, né, o índice oficial da nossa escola aumentou, então, no ano de 2019, né, a gente viu ali que teve um aumento, e a Ana é a professora do 5º ano que participou de tudo isso, né? Então, parabéns também. Ai, obrigada, Gui, eu estou bem feliz com isso também, mas é uma conquista de todos nós, né, de todo o grupo de professores, dos alunos que se engajaram, que aceitaram, que souberam da importância dessa pontuação, dos pais que ajudaram, que insistiram, que ajudaram nos estudos, então é uma conquista de todos. Com certeza. E aí, né, um preparo que já vem desde o 1º ano, né? Que a gente vai fortalecendo. Desde o primeiro. Exatamente. Boa noite para a irmã da Ana, que está aqui também. Quero também dar boa noite para o professor Gilmar, Olá. Professor de língua portuguesa, língua inglesa, literatura e várias outras coisas também que envolvem as áreas das letras, né? Olá, gente, boa noite, tudo bem? Saudades de todos vocês, né? Alguns, quer dizer, quase todos eu já vi, né, lá no passado, mas estamos aí de novo. E também lembrar que o professor Gilmar e a professora Ana Valesca foram professores dos alunos que agora estão no 7º ano, né? Estão acompanhando aí a nossa live. Lembrar também que, né, eu quero agradecer também o carinho da professora Rosane e da professora Fran, que estão trabalhando artes com os alunos do 7º ano. A gente tem feito trabalho coletivo, integrando história e artes, né?
Inclusive, a gente vai ter uma aula segunda-feira, com o 7º ano, né, um jogo lá, um quiz para a gente retomar esse conteúdo. Então, o conteúdo dessa live não se encerra aqui, né? Então, vai ter uma continuidade. E também agradecer a professora Rejane, porque a gente também já fez trabalhos conjuntos, né? Essa integração de diferentes disciplinas. A professora Rejane que não pôde estar aqui, né, porque ela tem o pequeno dela lá para cuidar. Quero convidar também a professora Letícia, professora de ciências da nossa escola. Boa noite, gente, tudo bom? Ciências. Feliz pelo convite, feliz de estar participando aqui, de estar vendo meus colegas. Legal. Imagina, é uma honra vocês estarem participando aqui hoje junto, dividir comigo essa aula. Muito obrigado mesmo por toparem participar junto. Para quem já está aqui nos acompanhando, deixa um recadinho ali, quem ainda não colocou, para a gente saber quem está nos assistindo, para a gente poder mandar um oi. Se tiverem dúvidas ao longo das nossas falas, podem ir colocando as perguntas ali nos comentários, que aí, ou quando o professor ou a professora terminar a sua explicação, eu posso colocar a pergunta, ou a gente faz tudo depois no final, então podem ir colocando ali. Para quem acompanhou a outra live que eu fiz sobre o fascismo, que eu estava sozinho, ali eu não pude acompanhar tão bem os comentários, porque eu estava tenso ali, tinha que explicar e olhar os comentários, era demais para minha cabeça. Mas hoje eu consigo me organizar melhor aqui e tentar responder as perguntas que aparecem aqui para nós, tá? Antes de passar, então, a palavra para os professores, eu queria só situar rapidinho o Renascimento historicamente, né? Ele é um movimento que teve antecedentes, né? Teve uma história antes dele que permitiu que o Renascimento viesse a acontecer. Então, assim, o Renascimento surge no continente europeu, no que hoje nós chamamos de Itália. Não existia Itália na época com esse nome, né? Eram vários reinos que depois vieram a se unificar e formar o que a gente conhece hoje como Itália, mas é naquela região, então, do continente europeu que vai surgir esse renascimento. Ele começa, na verdade, com alguns crescimentos econômicos, culturais, que vão ocorrendo na Europa desde ainda o período feudal, que aos poucos vai sofrendo algumas modificações. Então, quem acompanha aqui os vídeos do canal, os alunos do 7º ano, que já assistiram os vídeos aqui que falam sobre esse conteúdo, viram que eu já comentei ali que, por exemplo, a partir ali do século XI, então ali nos anos 1000 e pouquinho, começou já a haver mudanças na questão agrícola, que fizeram aumentar a produção agrícola. Com isso, e facilitando o processo de produção agrícola, passou a precisar de menos trabalhadores no campo. Então, muitos trabalhadores do campo foram para as cidades, né? E aí as cidades começam a passar por um novo crescimento. Lembrando que lá no final do Império Romano, as pessoas acabam indo para os campos, né? E aí os descendentes, né? Os tataranetos desses que foram lá para os campos, agora estão voltando aos poucos para as cidades. E então as cidades começam a crescer muito, né? E na cidade passa a haver uma influência forte daquelas pessoas mais ricas naquelas cidades que usaram também a arte e a ciência para poder ostentar o seu poder e a sua riqueza. No território que hoje é a Itália, a gente tinha algumas diferenças em relação ao resto da Europa, porque a Itália, primeiro que ela está no litoral. Então, a Itália, diferente da França, por exemplo, se beneficiou muito com o comércio no mar Mediterrâneo. Então, eles enriqueceram muito os comerciantes da Itália, enriqueceram muito rapidamente por causa do comércio no mar Mediterrâneo. Na Itália, um feudalismo tão marcado como era em outros territórios da Europa. Então, eles não tinham tanta concentração da produção só no campo. Também havia essa produção e enriquecimento nas cidades. Fora isso, esse comércio, ele foi enriquecendo os comerciantes portugueses. A origem da palavra burguês vem de burgo, que quer dizer cidade. Então, originalmente, o termo burguês está associado àqueles que viviam nas cidades. Os que viviam nas cidades, eles não trabalhavam no campo, então eles trabalhavam em outros tipos de atividade comercial. Então, eles trabalhavam basicamente com o comércio e com a produção de diversos tipos de manufaturas, né, aquilo que eles pudessem trabalhar manualmente pudesse ser comercializado. Então, a Itália, nesse sentido, não esteve tão voltada para a agricultura, esteve desde o início voltada para a questão
comercial. E isso fez com que a Itália enriquecesse muito mais rapidamente e pudesse ostentar poder e riqueza muito antes que outros territórios da Europa. E aí, 3 cidades se destacaram, né? Gênova, Veneza e Florença. E é dessas cidades, basicamente, que vai surgir os principais pintores, escultores, os principais cientistas também acabam saindo dessas cidades. Nessas cidades, que eram então as mais ricas daquele período, havia uma série de mecenas, que vão ser aqueles caras ricos que vão usar da arte e da ciência para se promover. Então, eles divulgavam, né, o seu nome nas obras de arte, divulgavam o seu nome nas esculturas, divulgavam o seu nome nas obras científicas que eram publicadas. Então, era uma maneira deles ostentarem também o seu poder e a sua riqueza. E aos poucos, esses caras que eram chamados então de mecenas, né, que financiavam essas obras de arte, eles vão financiar obras com um interesse um pouquinho diferente do que eram as obras medievais, porque eles vão pensar em novos valores para essas obras. E aí, aos poucos, vai ter início o que a gente chama de humanismo, que vai começar a deixar um pouquinho de lado uma visão teocentrista que havia no período medieval, onde a arte estava focada basicamente na questão religiosa, e aos poucos focar para as características individuais do ser humano. Então, não vai deixar de focar na religião, mas vai focar nas qualidades, naquilo que o ser humano é capaz de fazer. Mesmo pensando que, se o ser humano é uma criação divina, ele também pode, e cada coisa que ele faz, cada talento que ele tem também deve ser usado a favor da sua sociedade. Então, o termo, né, renascimento, ele vai sair dessa ideia de nascer de novo. Nascer de novo nesse sentido aqui de renascer principalmente a arte lá da antiguidade, né, da Grécia e de Roma antigas. E a ideia de superar aquele pensamento medieval que em diversos aspectos meio que parou no tempo, né? Então, era resgatar e superar aquela era. Começa na Itália, entre aspas, né, naquilo que depois vai virar Itália, e vai se espalhando esse movimento renascentista para o restante da Europa. E aí vai ter uma série de transformações culturais, sociais, religiosas, científicas, econômicas e políticas que vão começar a ocorrer após esse renascimento. As transformações sociais estão principalmente ligadas à questão de cada vez haver mais poder para essa burguesia, para esses comerciantes, para essas pessoas que estavam ligados a essas riquezas nas grandes cidades. Ao mesmo tempo que essa burguesia se fortalece, o rei vai perdendo um pouquinho de poder, né, porque essa burguesia vai ficando mais forte. Então, há uma transformação social. Há também uma transformação religiosa, porque a igreja vai perdendo a sua influência junto à sociedade, né? Porque o movimento humanista vai trazendo uma outra maneira de pensar a sociedade. No campo econômico, esse movimento renascentista vai dar início a uma crise do sistema feudal que vai eclodir, né, que vai estourar depois na consolidação do capitalismo, né, com o início lá do que a gente chama de mercantilismo, né, aquela ideia ainda muito ligada à busca de metais e busca por riquezas. E aí, nesse sentido, a transformação política, né, aí, nesse momento, vai começar a haver as grandes navegações, e aí o Brasil entra nisso, né, então por isso que o Renascimento também está ligado à nossa história, porque o Brasil se torna Brasil, e não mais Pindorama, como era antes no território apenas dos indígenas, porque esse renascimento vai trazendo tantos novos conhecimentos que eles vão podendo não mais só viajar pelo mar Mediterrâneo, que era um mar mais tranquilo para viajar, mas eles puderam se encorajar a atravessar o Oceano Atlântico. E aí, esse conhecimento náutico, né, conhecimento de navegação, que vem graças ao Renascimento, vai permitir, então, também mudanças, transformações políticas para o continente europeu. As transformações culturais e as transformações científicas, eu vou deixar para os professores comentarem, né, porque aí entra na seara de conhecimento maior deles. Antes, então, de passar a palavra para a professora Ana Valesca, só, então, dar boa noite para a Carol Dutra, que está aqui nos assistindo, para a Carol Sperber, nossa colega, obrigado por estar nos acompanhando, para o Matheus, para um outro Matheus, que eu acho que deve ser aluno da Lê, pelo comentário, não sei. Ele está querendo química ali. Tá. Pois é. Boa noite para a Silmara.
Então, eu passo a palavra para a professora Ana Valesca, que vai comentar um pouquinho, então, sobre o Renascimento na questão das artes. Então, tá, vamos lá. Eu já tinha visto a outra live que o Guilherme tinha feito sobre Renascimento, e ele coloca muita questão também do antropocentrismo, né, do homem se vendo como indivíduo, né, e um indivíduo atuante das transformações da sociedade. Então, toda essa questão também traz, né, vem junto com o Renascimento. Então, o Renascimento, vocês estão me escutando bem? Então, o Renascimento vem, né, como uma regeneração de volta para a luz, daquilo que eles chamaram de Idade das Trevas. Eles foram os artistas primeiro a chamarem a Idade Média de Idade das Trevas. Então, foi o retorno às formas da antiguidade clássica, né, como verdadeira beleza e verdadeira sabedoria, e também veio aquele pensamento de aquela visão fechada se rompe. Tu passa a olhar a imagem na obra cheia de significados, porque toda obra daí passa a ter um significado, não é só puramente aquilo que ela está representando. Então, vem a partir das cores que são utilizadas, a partir da figura que ela é utilizada, tudo tem um significado dentro da obra. A gente vai começar ali com o Masaccio, que foi um dos primeiros, ele inovou trazendo, pode passar para a imagem daí, ele inovou trazendo as imagens sacras em forma humana, né? Então, numa forma bem humana. Vamos só esperar a imagem. Ali. Não está mudando aí, Cristiana? Não está mudando. Espera aí. Agora então, sim? ali, agora mudou. Então, a Madonna com o Menino, que é uma obra de 1426, ela foi feita com têmpera, uma têmpera de ovo, que era feita à base de ovo, sobre madeira. O que a gente vê ali, então, bem aquilo que eu falei, né, da imagem sacra sendo representada com formas humanas, o que era uma inovação para a época. E também, outra coisa que o Masaccio usou nessa obra, e que foi uma inovação para a época, foi a questão da perspectiva a partir de um ponto. Então, com isso, ele consegue dar essa impressão de objetos estarem mais próximos ou mais distantes do espectador, né? A gente pode passar já para outra ali. Nessa outra, eu trouxe esse artista, que é o Jan van Eyck, que ele é um artista que essa obra do casal... consegue trocar? Do casal Arnolfini, que é de 1434. Eu tentei fazer uma progressão, né, cronológica aí, para a gente ver os detalhes e tudo mais. É um óleo sobre madeira. É uma obra de uma riqueza de detalhes imensa. Eu acho essa é uma das pinturas assim favoritas para mim da época, porque ela é incrível em torno dos detalhes que ela apresenta ali, aquela parte do espelho ali atrás com a representação das pessoas que estão assistindo a cena, né? Tem todo um comentário, um estudo dizendo que essa obra é um documento do casamento. Só um pouquinho. Eu tô no meio de uma live.
Pelo amor de Deus. Vocês viram isso? Meu sobrinho. Mas deixa assim. Então, é uma obra do casal Norfini ali, que tem toda uma questão de detalhes, uma riqueza imensa dos detalhes, e vários significados dentro dela, né? Essa obra ela foi feita com óleo, até hoje ainda há a gente não sabe dizer ao certo se realmente foi o Ian e o Humberto, que era o irmão dele, que desenvolveram a técnica do óleo, ou se eles só utilizaram algo que já havia, né? Mas foram os primeiros a utilizar também óleo sobre madeira, o que trouxe uma riqueza em número de cores e tudo mais. Foi, né, demais, assim, porque as cores utilizadas na obra são sensacionais, e tudo tem um significado dentro dela. Ali, a vela, a única vela que está acesa no candelabro tem um significado do olhar de Deus em cima daquele momento ali, daquele sacramento ali que estava sendo feito. Se fala em ser um documento do casamento, porque justamente era o único sacramento que nesse século ainda não havia necessidade de ter a presença de um padre. Então, ele poderia ser realizado com a presença de duas testemunhas, que são aquelas retratadas no espelho ali, né? Tem todo o resto do simbolismo ali, o vestido verde dela, que representa a fertilidade, né, que é uma questão que para eles na época era bem importante, né, tu casar, porque no caso ela se casou com ele, foi um casamento arranjado, e a grande intenção era de que tivessem filhos, né? Então, todo um simbolismo por causa da fertilidade e tudo mais, o que não aconteceu, porque o casal não teve filhos, né? Então, foi meio frustrado toda essa questão. Ali os sapatos no chão e eles descalços por serem um ritual sagrado, né? Então também é um símbolo disso. As laranjas ali na mesa, que também querem dizer, dar aquela puxa para aquela questão que a laranja também era conhecida como um fruto proibido, né? Então, e ela estando ali naquele momento, ela está sendo abençoada, digamos assim, né? Está sendo purificada por estar ali naquele momento sagrado. Então, tem todo esse simbolismo dentro da obra do Ian, que eu acho, assim, maravilhosa. Para mim, uma das melhores obras, né, do Renascimento. A gente pode passar para outra, que daí já é o Botticelli. Então, o Sandro Botticelli também, que é maravilhoso, e que daí eu trouxe essa obra dele, que é a Primavera, que é de 1482. Ela foi feita com têmpera sobre madeira. Ela é uma obra cheia de simbolismo. Ela foi feita assim com o intuito de ser a chegada da primavera, de festejar a chegada da primavera. Mas há uma série de estudiosos que dizem que é só uma obra com vários personagens místicos ali, né? Então, tem ali a Vênus no centro, com o filho dela, Eros, que é o Cupido ali, que está com os olhos vendados, dando flechadas de amor, as três graças ali dançando, né? E olha a riqueza dessa pintura, porque eu não sei se alguém já pintou ou tem o hábito de pintar ou pratica esse tipo de pintura, mas fazer esse voal, esse vestido transparente em cima, a transparência, pintar a transparência é uma coisa muito difícil mesmo. Então, assim, é demais olhar isso aí. Todos esses detalhes, a parte ali do florido, dos frutos, das flores que estão ali, né? Então, é também uma obra maravilhosa. Daí a gente passa para a próxima, que daí já é o Da Vinci. No Da Vinci, essa obra aqui,
a gente já sabe, já conhece que tem toda essa questão da perspectiva ali, que ele trabalhou muito bem. Ele escolheu fazer a têmpera, esse material, a têmpera aplicada com óleo, só que não deu muito certo. Foi uma obra que, em seguida, ela já estava se desgastando, ela já sofreu várias vezes, né? Olhou a palavra. Já sofreu várias, né? Degradações. Isso. E aí, então já teve que ser várias vezes consertada, arrumada, pintada de novo, então, mas não interessa porque a gente consegue ainda perceber toda a riqueza dela. O mais importante nessa obra é o gesto, né? Porque toda a obra e toda essa última ceia, tu consegue perceber as emoções de cada um através dos gestos que eles estão fazendo, de como foi retratado os gestos ali deles. Então, toda aquela confusão ali entre os apóstolos, né? Jesus no meio ali bem tranquilo, bem, né? E os outros, assim, meio que discutindo, tu não sabe se estão brigando, então tu consegue perceber todas essas emoções, toda essa narrativa através dos gestos ali que foram utilizados pelo Leonardo. A próxima, que é do Michelangelo. Na época do Renascimento, o Michelangelo era o bambambam, né? A gente ouve muito falar hoje em dia em Leonardo da Vinci, mas a fama do Leonardo, ela veio depois, bem depois, é uma coisa mais nova. E na época do Renascimento, o top dos tops seria o Michelangelo, né? Uma coisa que eu também não sabia, porque a gente sempre acaba indo pelo Da Vinci e tudo mais, mas a gente esquece de falar tanto que a questão da fama toda ali era com Michelangelo, ele que era o tal na época do Renascimento. Essa obra Pietà eu acho maravilhosa, primeiro por ser uma escultura em mármore, que eu acho assim uma coisa demais, tu conseguir esculpir numa pedra, um bloco de mármore, todas essas formas, esses vestidos, esses detalhes, tudo isso esculpido no maior detalhe, né? E quando ele fez a Pietà, ele tinha apenas 23 anos, ele era muito novo, um cara muito novo. E até tem uma história que foi a única obra que ele assinou, foi a Pietà, né? Tem uma faixa aqui no manto dela que está escrito que como é que ele escreveu? Feita por Michelangelo, né? Porque ele ficou irritadíssimo, ele ouviu rumores passando, ele ouviu pessoas comentando que a obra não era dele, ele era muito novo, que a obra era de uma outra pessoa. Então ele ficou assim, enlouquecido, e foi lá e assinou a obra que não era dele, sim, porque, né, olha, ela é maravilhosa mesmo. A composição dela é piramidal, que é uma coisa que vem do tempo, né, do clássico, né, da antiguidade clássica, que ali tem o vértice ali, a cabeça, né, e no restante ali do corpo, do colo ali da Maria, então, a base da pirâmide. Também se fala que essa desproporção em relação do corpo da mãe com o corpo de Jesus seria até para falar da força do amor da mãe em relação ao filho, né? E olhando de perto, infelizmente aqui na imagem a gente não consegue ver os detalhes de perto, mas é uma obra que que é de uma riqueza impressionante. Ainda mais se tu pensar, se tu pegar um pedaço de pedra e tentar esculpir alguma coisa, tu vai ver o que seria a dificuldade de fazer isso aí. E ele fez isso tudo em um ano, né? Então, foi assim, incrível. A próxima que eu trouxe foi do Leonardo de novo, e é a Mona Lisa, a famosa Mona Lisa, que é uma pintura a óleo sobre madeira de álamo, é uma madeira muito resistente, ela tem pouca flexibilidade, então ela não ia trabalhar, então ela conserva melhor a pintura, né? Ela é
espetacular, não é à toa que é uma obra-prima, é a obra-prima mais valiosa que existe no mundo. Ela gira em torno de uns 3 a 5 bilhões, para vocês terem uma noção do valor dela. Ela é uma obra que, se tu pensar, é uma obra, tu olha assim, qualquer retrato, qualquer, né, figuras que faz da Mona Lisa, tu pensa num quadro imenso. E não é um quadro que tem 70 por 50 centímetros. Então, é um quadrinho pequeno, mas que é de uma grandeza imensa. Né? Então, tem toda a questão de dele fazer todo aquele equilíbrio entre a pessoa com a imagem, né, do natural com o humano. Então, assim, foi demais toda a parte dela. Também tem a questão dos olhos, além do sorriso, que daí já é uma coisa que foi também especulada. Será que ela vai estar sorrindo? Será que ela está brava? O que está acontecendo? Não, é um sorriso pela maioria das pessoas, por estudos feitos. Fizeram estudos por computador para ver a questão de como tá as ruguinhas ali, da expressão, e chegaram à conclusão que é mesmo um sorriso. E a questão dos olhos, que infelizmente não tive essa oportunidade, mas ainda quero ter, que diz que quando tu tá diante da obra, tu pode olhar ela de diversos ângulos e os olhos te seguem. É uma ilusão de ótica que tem no olhar da Mona Lisa. E que deve ser uma coisa sensacional, né, também, né? Tu olhar uma obra e parecer que o olho tá sempre te olhando, olha de cá, de lá, e ela tá te seguindo. Então, é o máximo. Não é à toa que ela tem todo esse valor. Vamos passar para a próxima, Gui. Na próxima também é a criação de Adão, que também para mim é uma obra-prima, né, que é uma das pinturas da Capela Sistina, do teto da Capela Sistina, né, que fez parte do conjunto todo de obras que foram feitas no teto. Essa parte ali, Deus ali, Adão sendo exatamente semelhante a Deus, né, no formato humano. Deus ali mais velho, mas com um corpo assim muito jovem, muito forte, né, para mostrar a soberania dele, o poder dele. Dizem que Deus foi retratado a imagem que Michelangelo teria usado a imagem de Zeus da antiguidade clássica para fazer Deus, né, o Deus cristão, né? E tem ali, indo para outro slide ali, e tem a questão desse manto aqui atrás, que em 1900 e agora não me lembro bem o ano, mas assim, uma coisa bem recente, que teve a teoria de que esse manto aqui atrás estava retratando o cérebro. E até com, assim, com os órgãos dentro do cérebro, assim, bem retratados, como o nervo óptico, a pituitária, e não sei mais o que, até que condiz, porque o Michelangelo era um profundo conhecedor de anatomia humana, né, que seria para ele seria uma homenagem à racionalidade do homem, né, então, fazendo uma homenagem à razão do homem, né, como presente seria a razão. Mas essa teoria veio só lá por 1990, uma coisa assim. Então, foi uma coisa bem recente, né, de um cirurgião que falou, mas que foi bem apoiada, bem aplaudida essa questão aí, que eu também acredito, porque ele gostava muito dessa parte da anatomia. A próxima obra também é do Michelangelo, que para mim é fantástica também, que é o Juízo Final. Quando eu estava estudando sobre o juízo final, depois que eu olhei aquilo que eu aprendi, eu não consigo mais olhar essa pintura sem perceber a caveira, né? Então, aqui os olhos, o nariz e a boca da caveira. Então, o juízo final, a pintura fazendo um diálogo com a morte. Né, que seria que ele teria feito essa caveira propositadamente, né, para remeter essa questão da morte.
foi uma pintura que foi bem, que no Concílio de Trento, e foi bem criticada por várias pessoas do Vaticano. Teve até o Biagio, deixa eu só ver o nome todo deles, para mim não mentir aqui. Biagio de Cesena, que era o mestre de cerimônias do Papa, que ele fez uma crítica muito feia, disse que aquele tipo de obra, com todas aquelas pessoas nuas, não seria digno de uma capela, seria digno de um banheiro público. Aí, Michelangelo, que não era flor, né, foi lá e fez no cantinho uma imagem em homenagem ao Biagio. Ele pintou o Minos, o juiz do submundo, com a cara do Biagio, com orelhas de burro e com uma cobra cobrindo as partes íntimas dele. Então, teve toda essa questão. Foi um bafão na época, né? Aí até o Biagio foi se queixar para o Papa, que onde se viu, porque ele tinha se reconhecido na pintura, porque era ele mesmo. E o Papa disse que a jurisdição dele não envolvia o inferno, que ele não poderia fazer nada. E deixou o Biagio naquela. Então, foi, assim, uma questão bem difícil, assim, e imagine, né, quando o Michelangelo estava fazendo essa pintura toda, ele já estava no final dos 60 anos dele, que foi, em seguida, ele já morreu. Dizem que ele ficou, por trabalhar com a tinta e tudo mais, que teve vários problemas de saúde, porque naquela época a tinta, claro, tinha vários produtos químicos que hoje já não é tanto, né, já tem um cuidado maior, mas naquela época, então, respirando aquilo, que foram obras que ele demorou anos para terminar, né, tanto o capela, o teto todo, mas essa aí, que é o painel do altar, demoraram anos para ele fazer, ele trabalhando em cima daquilo, respirando aquela tinta, então ele teve vários problemas de saúde, e em seguida ele morreu, no que ele terminou essa obra, não demorou muito, ele morreu, então, mas deixou aí para gente essa herança maravilhosa que não tem nem como o que falar, né? Daí, por último, eu acho que aqui eu só trago o ano, né, que era um afresco. Aqui o detalhe aqui, ó, do Biagio, do Mino, com a cobra enrolada, né, como juiz do submundo. E por último, essa aí eu tive que pesquisar bastante, porque eu disse, como que não tem uma mulher no Renascimento? Não é possível, tem que ter uma artista mulher. E aí eu achei essa Sofonisba Anguissola. Desculpem como eu falei, né? Porque eu não sei se eu estou falando certo. Mas ela é uma artista maravilhosa, que a obra dela consiste em retratos. Por quê? Que na época, então, tinha toda essa valorização do nu, né? E como que uma mulher iria fazer um nu? Ter um modelo para fazer um nu. Nunca, jamais iria violar as leis do bom comportamento da sociedade. Então, ela se especializou em fazer retratos. Então, ela trabalhou muito tempo para a corte, na Espanha, e fazia muitos retratos. E teve telas dela que foram confundidas até com telas do Leonardo da Vinci, tamanho talento dela, né? Só que, infelizmente, ela não é tão citada, nem, né? Porque ela ficou limitada aos retratos, não pôde ir muito além disso, por causa de toda aquela convenção de que a mulher não poderia fazer um nu e tudo mais, né? Depois eu trouxe o Davi ali, porque também é uma obra do Michelangelo que eu acho maravilhosa, e que eu fui procurar, porque, né, ali, pode passar para o outro detalhe ali, e olha os detalhes das mãos, das veias, é incrível essa obra, né, toda a parte do corpo, assim, a marcação ali das costelas, assim, é uma coisa impressionante. E eu
trouxe ali a outra imagem para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, olha ali, é uma restauradora, provavelmente, né? Ao lado da cabeça dele. O Davi, ele tem 5 metros de altura. Então, imaginem o tamanho desse bloco de mármore que foi esculpido. Então, ele tem 5 metros de altura e ele pesa em torno de 5 toneladas. Só para ter uma noção do que foi fazer esse Davi aí. E, se eu não me engano, quando o Michelangelo fez o Davi, ele tinha 21 anos, ainda era mais novo do que quando ele fez a Pietà. Então, para ter uma noção de toda a grandeza do talento desse homem, né? Por último, eu trouxe aí o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, para falar um pouco dos esboços do Leonardo, que o Leonardo ele deixou como herança para nós. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas foi todos os estudos dele escritos dele, feito ali em livros e coisa, de várias coisas. Aqui o Homem Vitruviano é o estudo do que seria o corpo perfeito, né? Então, toda a questão simétrica do corpo humano, de vários estudos que ele fez, que ele usou também nas obras dele, mas que ele deixou como herança para a gente. Vários esboços, vários estudos, obras que ele não realizou, mas que estão lá para a gente poder ver e né, compartilhar a genialidade do homem. Então, era isso, pessoal. Depois, no final, eu vou ter uma perguntinha aí para vocês. Vamos ver. Eu adorei, Ana. Só meu sobrinho, né, tinha que aparecer, né? Não, Ana, obrigado. Muito bom. Tu trouxeste coisas que eu jamais tinha, né, lido ou também, né, ouvido falar. Ai, que bom! Exatamente, eu achei muito interessante aquela parte da pintura do casal Arnolfini. Eu nunca tinha entendido quem era aquele... Lá no espelho, né, que aparecem 2 pessoas, né? Sim. E eu sempre ficava na dúvida de quem eram essas 2 pessoas que apareciam lá no fundo, e hoje tu tirou essa... que são testemunhas do casamento, né? Sim. O juízo final também. Nossa. O juízo final também. São os bastidores dessas obras do Renascimento que a gente não fica ouvindo falar tanto, né? Eu adoro essa parte do bafafá dos bastidores. O Michelangelo é negativo. Então, antes de passar a palavra para o professor Gilmar, obrigado, Ana. Nada. Uma aula excelente. Para nós estamos dividindo a aula contigo aqui também. Quero dar boa noite, então, para a Mari, que está nos assistindo aí, para a Sara. A Sara está aí também. Uhum. E Matheus, monopolizando. Matheus, a Sara. Então, igual o chat lá do Meet, que eles ficam só dando oi pro outro. Então tá. Gilmar, agora eu peço que você continue comentando com a gente daí sobre a questão do Renascimento na literatura. Ok. Então tá, gente. Primeiramente, vocês devem entender que literatura, né, ela é o quê? É um conjunto de textos, né? Mas só que não é assim, né? Não é assim, né? Mas é qualquer tipo de texto. São textos que eles têm o quê? Um certo, né, intuito, que é da arte, que é de, né, encher os olhos e também, né, de emocionar. Então, a literatura renascentista, ela é extremamente, né, antropocêntrica. Lembram isso aí, né? Porque antropo, em grego, é homem. Então, é o quê? Homem no centro, né? Então, nós temos que ver antes, assim de tudo, que a arte, ela é um pêndulo. Vocês sabem, né? É o que é um pêndulo, né? O pêndulo é mais ou menos isso aqui, assim, ó. Que fica de um lado para o outro, né? Então, ó, certas formas de arte, elas estão em uma borda, aí vem uma outra forma de arte que segue, que ela está numa borda oposta.
imposta, né? Então, isso houve quando o Renascimento veio. E ele foi o quê? Ele foi contra, né, aquelas coisas lá da Idade Média, que eram o quê? Que eram, né, aquela devoção a Deus, que era sem fim. E também a parte, né, de textos da Idade Média, ela tinha uma outra coisa que também nós e pode passar o slide já. Estou abrindo aqui. Muitas vezes hoje em dia, né, nós ainda sentimos muitas coisas que são lá da Idade Média. Duas delas são assim base lá da arte escrita da Idade Média, né? Uma delas é aquela parte do cavaleiro medieval. Isso aí vem o quê? Isso aí vem de um código de conduta, né, que é bastante forte lá na Idade Média, que era o quê? Que tinha um homem, né, que era o suzerano, vocês lembram disso, mas na aula de história, né, que era quem? Que era aquele senhor que ele concedia terras para outras pessoas, né, em troca de fidelidade, né? Então, tinha esse código de quê? É de fidelidade. Por causa disso, né, mas é que vários cavaleiros lutam, né, em prol, né, do seu suzerano, né, lá da pessoa, mas é que deu terras para ele. Então, esse código, mas é de fidelidade, isso aí fez com que surgissem as tais novelas de cavalaria, né, que entre as mais famosas são a do rei Arthur, que ela surgiu lá na Inglaterra e ela se espalhou para toda a Europa. Mas isso era característica da Idade Média. Aí, com o Renascimento, houve, né, uma obra que está ali no quadro, que é o Dom Quixote, né? Se eu não me engano, o Dom Quixote ele é de 1613, 1605, né? E aí, né, o Dom Quixote, ele é o quê? Ele é uma sátira, né? Vocês sabem, né, o que é? É quando isso tira sarro do outro, né? Então, eu coloquei ali nos dois primeiros trechos são algo da novela de cavalaria, né, em que há o quê? Em que pode um código de amor. Então, são duas características do texto lá da Idade Média, que é esse código entre o suzerano e o seu vassalo, e também o código de amor entre homem e entre uma mulher, né, que é o quê? Aquele código em que o homem deve, né, se submeter à mulher, né, em busca, né, lá da sua atenção. Isso é assim, visto até hoje por cortês. Amor cortês, então, ele é o que o homem traz flores para a mulher, que o homem beija a mão da mulher, se declara para a mulher. Isso aí é maravilhosa. Mas isso aí, né, encerra uma coisa que mostra a mulher como assim, um ser sem voz. Né? Vocês podem perceber que em textos da Idade Média são somente os homens que falam. Somente eles é que se declaram. Elas não. Elas só ficam o quê? Calmas e recatadas. Que é o quê? A bela, recatada e também no lar. E até hoje isso aí é visto, né? Então, ó, a literatura lá daquela época, ela é o quê? Ela é
ela é misógina. O que é misógina? É algo que tem o quê? O ódio ao feminino. Por quê? Porque ela não tem voz. Ela é o quê? Ela é somente um receptáculo, né? É que a mulher serve somente como um, né, receptáculo, é do filho e também, né, é de todos os sonhos e de todos os devaneios do homem. Só que com o renascimento mostra o quê? Uma quebra disso. Mostra uma quebra do amor cortês e também uma quebra lá dos nobres da cavalaria. Então, esse trecho que eu pus aqui no quadro, ali, ó, vamos ler só aquele segundo parágrafo ali, ó. Ai, donzela, quem vos mandou aqui certamente mau conselho vos deu. E eu cuidava que de outra natureza éreis vós. E rogo-vos, por cortesia e por vossa honra, que vos vades daqui. Porque com certeza, o vosso louco pensar não entenderei eu. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o quê? Para ela ir embora, para que ele não cometa, né, o pecado do sexo mesmo, né? Então, isso aí mostra o quê, né? Que o amor daquela época, ele tinha regras. Ele tinha muitas regras que, né, até hoje, essas regras, elas são mais ou menos percebidas no papel da mulher quando ela está num enlace, né, amoroso, né? Que é ela que tem que ter, tem que esperar. Então, isso aí tá, assim, né, persistindo até hoje. Aí tem ali o outro trecho ali, que são 3 parágrafos, que é do Dom Quixote, que ele mete o pé na porta e ele acaba com toda essa pompa do texto medieval, que era, né, comportado e pudico, e aí ele mostra o quê? Ele mostra 2 coisas, né? O cavaleiro, ele é um bobo, ele é um tolo. E também tem uma outra coisa, que tem uma outra mulher que está ali, que ela ia para um outro lugar, né, a fim de ter, né, relações íntimas, né, com outra pessoa. Ou seja, ela já mostra o quê? Uma certa mobilidade, que ela vai para cima do homem, né, agora. Que nem tem uma parte ali, ó, que o Don Quixote fala. Ali no segundo bloco, o segundo parágrafo ali, ó. Quisera, né, achar-me em termos, formosa e alta senhora, de poder pagar tamanha mercê como esta que me haveis feito com a vista da vossa grande formosura. Aí pula lá para outra ali, ó. O bom arnieiro, que estava bem desperto em seus danados desejos, ou seja, aí entra já um terceiro, né, elemento, né, que é um outro homem. Esteve atentamente escutando quando Dom Quixote dizia. Aí ele levantou o braço ao alto e deu um murro no Don Quixote. Onde é que um outro cavaleiro, né, de alta estirpe, ele, né, tomaria um murro de um cara que, né, que era um plebeu? Então, né, isso aí mostra o quê? É que o Don Quixote, ele faz uma sátira, né, a todos aqueles cavaleiros da nobreza. Por quê? Né? Qual é a personagem Don Quixote? Né? A personagem Don Quixote mostra o quê? É um homem que ele leu muitos livros lá da Idade Média e ele, né, enlouqueceu. E ele perdeu o quê? Aquela noção do mundo. É do mundo que ele estava, né, que era o quê? É o mundo, né, do homem como centro, né, é do homem pensante, e ele passa a ser o quê? Né? Aquele homem que estava preso, né, aquele conceito de cavaleiro medieval. Então, esse livro todo, ele passa somente tomando na cara. É o livro inteiro, tu ri, mas só que tu sente pena, claro, né? Porque é uma pessoa que perdeu, né, aquele senso de realidade. Então, é isso que
esse livro Don Quixote faz? Ele é um verdadeiro calhamaço, né? Ele tem mais ou menos 610 páginas, mas é um livro gostosíssimo de ler. E tu pode passar para o próximo slide, por favor? Foi? Pode passar para o próximo slide, por favor? Não foi? Deixa eu ver se foi. Passou. Tá. Então, ali que eu falei do amor cortês, né? Que o homem estava sempre em quê? Em uma posição ali, né? Inferior, né? Para a mulher. Mas só que, de fato, isso não era verdade. Que ele toma todas as ações. E ela só é o quê? Ela é um simples, né? Ela é como se fosse uma estátua. Ela tinha que ser bela, ela tinha que ser, né, impassível, portanto, ela não tinha que ter o quê, né? Opinião alguma. E tu pode passar para outra. Isso, ali, ó, ali tem a comparação do herói, né, medieval, que é aquele que está com uma cruz no peito, né, que era o quê? Aquele homem forte, aquele homem destemido, que tinha Deus no coração, né, embora eles cometessem uma série de atrocidades, né, em prol da igreja. E ali do lado está o Don Quixote, que era o quê? Um homem já assim, né, de uns 50 anos, um homem magro, um homem frágil, né, e que estava completamente fora da realidade. Então, isso aí mostra o quê? É o herói moderno. O que é o herói moderno? Aquele herói é que ele não conta mais com os superpoderes. Né? Ele é o quê? Um homem comum. Né? E ele pode ser tanto bem-sucedido quanto mal-sucedido. Porque até mais ou menos 1500 por aí, todos os grandes né, heróis, eles eram sempre bem sucedidos. Eles tinham grande força, eles tinham grande coragem. E aí, né, Don Quixote vem e quebra isso. E aí mostra o quê? É um homem de carne e osso mesmo. E próximo slide, por favor. Aí, a poesia medieval sobre o amor. Elas tinham o nome de cantigas. Por quê? Porque elas eram, né, declamadas ao som de algum instrumento musical, como violão, como um violão pequeno que é chamado de alaúde. E aí elas eram, né, cantadas nos palácios, né, para as damas ficarem, né, completamente, né, ruborizadas, era tudo muito ridículo naquela época. Então, aquela cantiga ali, ó, Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais e decidi, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Vocês vão ver que isso aí mostra o quê? A voz de quem? Né? Somente do homem. Né? A outra ali não tem voz alguma. E tem ali uma outra cantiga ali, né, que mostra uma outra característica dos textos lá da Idade Média, né, que é qual? Que é a simplicidade. Ou seja, nós temos vários outros versos ali que eles se repetem, que nem ali, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verra cedo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verra cedo. É assim aqui, né, que todos esses poemas, eles têm o quê? Eles têm uma estrutura extremamente simples. Por quê? Porque boa parte, né, lá, né, do povo era analfabeta.
portanto, os textos, eles tinham que ser extremamente simples para quê? Para eles serem lembrados, né? Então, tinha que ter, né, aquela sucessão, mas é diversos, com o quê? Com o mesmo tamanho e também com a mesma estrutura, né, para que todas as pessoas elas pudessem lembrar. Ah, vocês lembram, mas é do poeta tal que veio aqui ao palácio e ele cantou isso. Então, ele tinha que ter essa coisa mais simples para ele ser lembrado. Agora pode passar aqui para o próximo. Agora vem o poema renascentista sobre o amor. Esse cara aí, tem um desenho dele, ele é um cara bastante importante em termos artísticos. Ele é o Francesco Petrarca. Ele foi o criador do soneto, que é uma forma fixa de poema que é feita até hoje. Vocês lembram, né? O que é um soneto? Ele é um poema de 4 estrofes, ou seja, de 4 bloquinhos, sendo que os 2 primeiros bloquinhos eles têm 4 versos e os 2 últimos bloquinhos eles têm 3 versos. Então isso aí foi ele que criou. Por quê? Porque ele tinha um certo ritmo, esse tipo de poema, né? E para tu fazer um soneto tem de ter uma certa qualidade, né, poética, né? Não é qualquer um que faz um soneto. E também nós vamos perceber uma outra característica é da poesia renascentista, que é o quê? Não é mais aquele sentimento, né, derramado, aquela coisa, né, e eu sofro pelo amor, não sei o que lá. A poesia renascentista, ela é o quê? Ela é mais cerebral, ou seja, ela tende a classificar, ela tende a definir os sentimentos, né? Não é mais aquela coisa que vem assim de dentro do peito e se derrama, né, no papel. Não, ela é uma poesia muito mais pensada. Portanto, ela tem um tipo de texto mais complexo, né, que já não era tão fácil, né, as pessoas, né, lembrarem disso, né, porque foi também nessa época que houve uma dissociação entre a poesia e a música, né? Não era mais aquela poesia cantada, ela era uma poesia lida, né? Ela era para ser lida, não mais cantada, porque ela era muito mais complexa em sua estrutura. Então, esse poema aí do Petrarca, ele tende a quê? Ele tende a dar uma certa definição sobre o amor. Ele não é mais aquela coisa que ele derrama para assim, né, uma pessoa. Ele tende a ser o quê? Algo mais geral. E ele mostra como que é o amor para todo mundo, né? Ele meio que fala assim no eu, né? Mas ele quer que esse eu sirva para todo mundo. Que nem ele diz ali, ó. Se eu, ali na segunda estrofe, se eu ardo por querer, porque eu lamento, e se sem querer o lamentar que vai, ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto podes sem meu consentimento. Vocês estão vendo ali mas tem uma certa diferença lá da poesia medieval, que é qual? Nós não temos aí, né, alguma figura, né, feminina. Ele tende a quê? A dar uma definição geral, né? Não tem mais aquela coisa, né, de o homem se declarar para uma mulher. Não, ele tende a quê? A ser mais, né, cerebral. Ele diz que o amor ele é um sentimento, né, ele tem 2 faces, ele causa dor, ele causa prazer, né? Vejam que ele não fala mais para uma pessoa, ele tende a ter todas as formas de amor ali.
E o próximo, que é extremamente famoso, pode passar. O próximo é de um dos maiores nomes da poesia da nossa língua, que é o Luís Vaz de Camões. Esse poema é famosíssimo, e ele já até virou música, na voz do Renato Russo, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vocês estão vendo assim que ele não fala isso mais para uma pessoa. Ele tende a ser o quê? A ser extremamente mais artístico e também mais cerebral, ou seja, ele tece algo sobre o amor, né, em forma de, em forma de conceito, né? Quando ali no primeiro verso, mas ele diz, né, amor é fogo que arde sem se ver. Vocês veem que ele mostra o quê? Mostra uma definição, né? Amor é. Ele mostra algo como assim, né, terminado, né, acabado. E também é muito mais rico, né, em termos de trabalho com a língua. Ó, é fogo que arde sem se ver. Nós temos aí uma figura de linguagem, né, que é extremamente forte, que é a antítese, né, que é o quê? Que é quando tu aproxima, né, duas coisas contrárias, né, em uma mesma frase. Ó, fogo que arde sem se ver. Mas como assim? Mas como que é um fogo que arde sem ser visto? Isso mostra o quê? Mostra o conflito de duas ideias contrárias, né? Então, isso aí é o quê? Isso é a característica, né, mas é de uma poesia muito mais, né, elaborada, ou seja, muito mais complexa. Gui, pode passar. Então, e tem também na época do Renascimento o quê? A volta da epopeia. Vocês sabem o que é a epopeia? Até hoje ela é utilizada, principalmente naqueles filmes de super-heróis que eles assim lideram um povo contra uma, né, ameaça. Então, isso aí, ele é o quê? Um texto épico. E onde é que a epopeia surgiu? Na Grécia. A Grécia, ela é o quê? Ela é o berço, né, da nossa cultura ocidental. Porque todos os textos básicos, né, surgiram na Grécia, né, que são, né, basicamente três, que é a epopeia, que é o quê? Aquele texto, mas é que fala de um povo, né, é que vai em combate contra uma, né, ameaça externa, que é o texto lírico, né? O que é o texto lírico? Aquele texto que fala do sentimento, né? Que fala do eu. E tem o texto dramático, que é o quê? Né? Aquele texto feito para o palco. Então, foi lá na Grécia Antiga, né? Mais ou menos uns 2.600 anos atrás, que esses três tipos básicos de texto surgiram. Né? E, a partir daí, todas as outras civilizações, né, fizeram cópia da Grécia, né, quanto a isso. Então, ali, ó, lá de um lado está ali a Ilíada de Homero, aquele poeta grego, né, que ele é permeado por lendas, né, diziam, né, que ele era cego, mas ele compôs duas grandes epopeias de 9.000 versos cada uma. E ele era cego. Pode. Então, ali, ó, a primeira delas é a Ilíada, que ela fala sobre o último ano lá da Guerra de Troia. E tem o Aquiles, né? Vocês lembram, né, do filme Troia? Então, ele pega muita coisa desse texto, né, que o Aquiles, ele era um homem assim que, né, de muita força, né, de muita ira,
né, mas ele tinha um ponto fraco, né, que é o calcanhar de Aquiles. Aí, lá no Renascimento, volta esse tipo de texto, que ele é símbolo, né, de um povo. E aí nós temos, para a língua portuguesa, nós também temos a nossa epopeia, que era os Lusíadas, que era um texto também do Camões, que fala do quê? Do povo português em busca de novas terras, lá das grandes navegações. Então, esse texto lá do Camões também segue a mesma estrutura do texto épico grego. Ele tem também quase 9.000 versos, ele tem vários cantos, e também ele pede, logo ali no começo, ele pede força e também inspiração divinas, para que as musas concedam a ele o dom da palavra, para ele cantar todos os grandes feitos do seu povo. Então, ó, o texto épico surge também, né, em um contexto em que as grandes, né, em que as grandes nações, elas assim estavam se formando. Então, todo o grande povo, mas é que se supunha grande, ele tinha que ter o seu texto épico, porque os gregos tinham, né, porque os romanos tinham, então, né, Portugal é que estava no auge, né, sendo o principal país, né, em busca, né, de terras novas, então também tinha que ter o seu texto épico também. Dizem as más línguas que, né, Camões estava compondo este grande épico, e aí o navio dele naufragou. E aí ele estava acompanhado, né, lá da sua, né, da sua amante. Ele estava com crush. Então aí Camões chegou e salvou o texto dele e deixou a crush dele morrer. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado por passar os slides. Então a parte literária é isso. Certo. Obrigado, Gilmar. Foi bom que a fala do Gilmar reforça, né, essa questão de que a literatura, assim como a arte, né, ela vai retomar também aquela grandiosidade do período antigo, né, de Grécia e Roma, lá da antiguidade. O próprio Luís de Camões, aqui, ao escrever os Lusíadas, né, vai então resgatar essa ideia das grandes obras, né, dos grandes feitos lá do período da antiguidade. Eu quero então dar boa noite para o Carlos, que chegou aqui também. A Silmara comentou ali, né, sobre essa música, então, famosa, então, na voz do Renato Russo, que o Gilmar leu para nós o trecho. E eu convido agora, então, a professora Letícia. Oi? Eu queria dar uma cantada, mas o tempo não permite. Não, que a gente não pode perder o público agora. Vamos, no final, Gilmar, no final. Boa noite, Samuel. Vamos, então, ver agora um pouquinho sobre o renascimento científico com a professora Letícia. Viva Letícia! Estão me ouvindo direitinho? Ótimo, Lê. Beleza, vamos ver se eu já consigo aí, porque o Gui tem que me ajudar a compartilhar. Já entrou aí? Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Estamos. Sim. Tá maravilhoso. Então, gente, para falar um pouquinho, então, do renascimento científico. Agora que a gente já ouviu, então, esses brilhantes professores falando, vamos falar um pouquinho da história, então, dos cientistas. Os principais cientistas são vários, mas a gente vai ressaltar alguns agora e contar um pouquinho das histórias dele para vocês verem, então, o que de fato foi extremamente relevante nessa época. A gente está falando, os professores falaram ali de renascimento. Então, o que seria renascimento, né, na ciência? No que consiste isso? Então, a primeira coisa que a gente pode ressaltar que nesse período, né, que foi um período, então, de renovação científica, né, onde surgiram grandes teorias,
é que o foco, né, da ciência estava voltado para a razão, né, para a experimentação. Então, a gente tinha o racionalismo acima dos dogmas religiosos. Também a gente tinha, então, a questão dos estudos estarem mais voltados, então, relacionados ao homem e à natureza, tá? As explicações, então, todas eram mais racionais, e a gente tinha também toda uma questão de criticismo. Então, os cientistas se tornaram muito críticos, e por isso, tá? Eles não se satisfaziam com respostas com base apenas em observações, tá? Então, qualquer dúvida, né, tinha que ser sanada através de uma prova, né, que pudesse ser vista, comprovada e reproduzida. Então, a gente teve esse período onde a gente teve uma grande expansão em várias áreas de conhecimento da ciência, né, como astronomia, matemática, física, medicina e outras áreas. Mas, em especial, tudo isso aconteceu por causa da disseminação do que a gente chama de metodologia científica, que é, então, na verdade, um conjunto de passos que vem, então, não só padronizar, né, como se construir uma ciência, mas também tentar organizar, tá, como é que a gente constrói uma pesquisa científica. Então, com base numa observação, se criam hipóteses disso, e se faz uma testagem, um experimento científico, que era uma coisa que não se fazia, né, então, tudo que a gente tinha de ciência antes deste período era baseado basicamente em observações, e aqui, não, a gente vai ter a testagem disso. Isso é muito importante para os próximos cientistas, né? Porque quando a gente descreve a metodologia, faz a prática, cria um experimento, a gente oportuniza que no futuro outros cientistas possam reproduzir e verificar, então, se aquele experimento dá aquele resultado, ou se ele tem alguma falha, se ele pode ser melhorado, se ele tem alguma informação que não foi vista naquele momento. Então, isso foi uma coisa bastante importante que surgiu. Então, eu vou falar, o primeiro aqui que eu vou falar, a Ana já falou brilhantemente dele, então eu não tenho muita coisa para falar. Então, o Leonardo da Vinci, tá? Foi um cara, então, conhecido como um cientista mais completo, né? Talvez um dos mais completos que se tem. Adorei. Adorei. Gostou, é. E aí, então, contando um pouquinho da história, então, do Leonardo, o Leonardo nasceu na Itália, em 1452. Tá ali a carinha dele para vocês darem uma olhada. Tá? E desde cedo ele mostrou, então, aptidões, né, e talentos, e foram percebidos pela família dele. Então, muito cedo ele já pintava. O pai dele decidiu recolher essas pinturas todas e mandar para a oficina de um pintor que era bastante famoso na época, tá? A Ana deve conhecer melhor que eu, acredito. Andrea del Verrocchio, que não é conhecido meu. E esse cara, que era bastante conhecido na época, olhou aqueles trabalhos todos, então, produzidos por Leonardo, que era muito jovem, e convidou ele para trabalhar, né? Então, tá aqui, acredita-se que esse seja, então, um retrato, então, do Andrea del Verrocchio. E o Leonardo, então, decidiu ir lá trabalhar, e foi onde ele desenvolveu toda a questão de pintura dele, aprendeu técnicas diferenciadas, e logo ele foi, né, começou a participar da Corporação dos Pintores de Florença, e passou, então, a ser admirado por artistas e intelectuais da época. O Leonardo era um cara que era muito, então, o Da Vinci era tô íntima já, o Leonardo, né? Era um cara que observava, gostava muito de observar a natureza. Então, ele tinha muita curiosidade, então, observava sons, cores, né, formas, e isso tudo se refletiu muito, não só nas invenções dele, nas pinturas, tudo, reflete muito essa curiosidade dele. O Da Vinci desenvolveu centenas de projetos, tá? Centenas mesmo, tá? Que estão na área da hidráulica, cosmologia, geologia, mecânica, e desenvolveu diversos projetos, assim, bastante audaciosos no campo de engenharia. Grande parte desses projetos não chegou nunca a sair do papel, tá? Muita coisa foi vista e depois produzida, né, e está até em museu, mas não chegou a ser feita na época do Leonardo. Então, muitos projetos ficaram lá, mas foram usados futuramente para se criar, né, ou para servir como base, enfim, para se desenvolver alguma coisa.
Ele também teve um período onde ele se interessou muito pelas questões anatômicas, né, do corpo humano e dos animais também. Então, ele se preocupou... Ah, não, desculpa, agora vou primeiro mostrar as invenções dele. Apaga aí os desenhos, que é a próxima slide. Então, ele, como inventor, criou uma série de coisas, umas coisas muito loucas também. Então, aqui ele desenhou o que seria um tanque de guerra, bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Ele tem vários projetos, então, nessa área, para produzir coisas para a guerra, enfim. A gente tem um projeto de catapulta, que também foi uma arma, então, desenvolvida pelo Da Vinci. Aqui tem um protótipo de um paraquedas, então, não se sabe exatamente se ele tinha conhecimento que o paraquedas foi inventado por outro cientista holandês, não se sabe, então, se ele sabia ou não. O fato é que ele desenvolveu um protótipo melhorado, com formato. Eu sei que aquele formato ele pode parecer estranho para vocês, mas foi bem melhor do que o cientista holandês. E tinha uma passagem de ar por dentro do paraquedas, o que também fazia com que se tornasse também muito mais estável, né, do que do outro cientista. E aqui tem um escafandro, entendeu? Que é um traje de mergulho que ele também desenvolveu, né, pensando em ser utilizado em guerra, né, para fazer um ataque por baixo da água, pensando em Veneza, né, que é toda, né, circundada ali, preenchida, quase coberta por água. Eu estou ali visitando, eu estava tentando encontrar uma roupa dessas para mim, mas não encontrei. Então, aqui que eu estava dizendo para vocês, né, que ele se empenhou uma época, então, em estudar as questões, né, em desenhar, em reproduzir, conhecer estruturas, órgãos e sistemas. Então, ele fez isso, né, muito bem feito, desenhos e descrições detalhadas, então, minuciosas, de partes do corpo humano que também serviram, então, como base de estudo, não só para medicina e anatomia, para fisiologia também. E ele fez tudo isso, obviamente, através da dissecação de cadáveres, né? Do Leonardo, como a gente tem que ser breve, senão o Gui briga com a gente, era isso porque a Ana já falou, então, da parte mais importante dele. Agora a gente vai falar de um outro cara, tá? Chamado Nicolau Copérnico, que foi um cara brilhante, tá? Que fez uma revolução, tá? Dessa época. Então, Copérnico nasceu em 1473, na Polônia, tá? Ele é o caçula de uma família de 4 filhos, né, de negociantes, que tinham uma boa situação. Ele perdeu o pai bastante cedo, com 10 anos, e acabou sendo criado e indo morar com um tio dele, que na época estava para ser nomeado bispo, tá? Tá aqui uma fotinho dele, para vocês olharem como ele era simpático. E aí, aos 18 anos, ele ingressou, então, na Universidade de Cracóvia, que na época era a capital da Polônia, e também era um centro, não só cultural, mas financeiro da região. E essa universidade era conhecida pelo estudo da matemática como fundamento, tá, para a astronomia. Então, ele passou um tempo estudando isso lá. Só que depois, aos 24 anos, ele decidiu ir para a Itália estudar direito canônico, tá? Então, ele passou 3 anos estudando na Universidade de Bolonha lá, e depois disso ele retornou, então, né, retornou e foi nomeado, né, nessa época foi nomeado cônego, tá, por indicação, obviamente, do tio dele. Quando ele chegou, atingiu os 30 anos, ele decidiu voltar para a Itália para estudar matemática e medicina. Então, você vê, assim, a ampla formação que ele teve, tá? E foi nessa época que ele aprofundou os estudos dele sobre o universo, tá? Começou a dedicar e a escrever a teoria dele, tá? Então, ele estudou esse tempo, retornou depois a Bolonha, regressou a Polônia em 1506, e ele passou a residir na Catedral de Frauenburg, tá? Onde ele ocupou a torre da Basílica e tornou aquilo um observatório, tá? Tá aqui como é que é a torre hoje, vocês darem uma olhada. E essa torre é conhecida hoje, né, como a Torre de Copérnico. Nessa época, a corrente de pensamento seguia a ideia de teoria geocêntrica, onde a gente tem a Terra como centro do universo, a Terra é
planeta estático, né? E centro de tudo, e todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Só que essa ideia não convencia, né? Não conseguia explicar uma série de fenômenos, né? E o Copérnico não acreditava nisso, né? Então, ele começou a elaborar a tese dele lá, só que as ideias que ele tinha contradiziam os conceitos que norteavam a filosofia, a religião e a própria ciência da época, né? Então, isso era considerado uma afronta à igreja. E o Copérnico tinha muito medo disso, de ser chamado pela Inquisição. Mesmo assim, ele continuou pesquisando, né? Antes disso, deixa eu mostrar um desenho para vocês da loucura que eram as teorias, a teoria geocêntrica e o que o Copérnico começou a pensar. Então, ele começou a teorizar que a Terra, na verdade, não era o centro do universo, tá? E o que era o centro do sistema, do nosso sistema aqui, era o Sol, tá? E que, na verdade, a Terra, assim como os demais planetas, orbitavam em torno do Sol. O que responderia, na verdade, como é que alguns planetas são visualizados, né, mais de perto em alguns períodos do ano, em alguns momentos mais longe, o que não conseguia ser explicado através da teoria geocêntrica, que era a ideia de Ptolomeu, que vem lá, né, do que Aristóteles pregava. Então, olha só. Esse é o comparativo, então, das órbitas. Se vocês olharem as órbitas, né, que eram teorizadas por Ptolomeu ali no geocentrismo, é uma coisa muito louca. Então, a gente tem a Terra ali como pontinho azul ali central, tá? O Sol, ficaria a Lua, Mercúrio, Vênus e depois o Sol, orbitando em torno da Terra. E para explicar isso que eu falei para vocês, dos planetas estarem mais próximos ou mais distantes, o Ptolomeu acreditava que em algum momento da órbita eles faziam esse looping aí, que vocês estão vendo, que forma uma espécie de uma flor, para conseguir explicar alguns fenômenos. O que parecia muito pouco sensato para o Copérnico, né? Então, muito louco. Em 1512, o Copérnico decidiu publicar, tá? A pesquisa dele, tá? Que ele intitulou de Pequeno Comentário. Só que, com medo de perseguição, ele não publicou isso abertamente. Isso foi repassado para pessoas próximas, de confiança, amigos, e alguns cientistas, então, que eram próximos dele. Mesmo assim, tá, ele ganhou pessoas que não concordaram com os inimigos nessa época, por causa dessa teoria, mas também ganhou admiradores. Então, ele continuou as observações dele, tá, e as pesquisas dele foram concluídas, tá? Ele pegou esse pequeno comentário, reestudou, reescreveu, tá? Fez mais observações, e isso virou 6 volumes de uma obra que ele chamou das Revoluções das Esferas Celestes, e ele encerrou, então, e queria publicar, né, isso em 1530. Mas com medo, então, de perseguição, isso acabou sendo publicado apenas 13 anos depois, em 1543. Tá? E foi exatamente o ano que ele morreu. Então, coitado do Copérnico, na verdade, ele não teve reconhecimento devido pela teoria dele, né? E só depois, né, com as ideias de Kepler, que eu vou falar no final, e de Galileu, é que ele passou a ter o devido reconhecimento. Vamos lá, do Copérnico. Agora, o próximo é o Galileu Galilei, que foi talvez o cara mais importante desse período assim, de renascimento. Ele é conhecido até hoje, então, como um dos pais da física moderna, tá? Ele, tá aqui a fotinho dele, olha como ele era simpático também. Ele nasceu em Pisa, na Itália, então, em 1564, e desde cedo os pais dele, né, notaram que ele era uma criança, né, com hipercapacidades, né? Superpoderes não, mas quase isso. Então, o Galileu, ele, além de ter aptidão para pintar, ele é uma criança extremamente criativa, produzia, gostava de criar os próprios brinquedos, desenvolvia engenhocas, tinha aptidão para tocar instrumentos musicais, né? Então, logo que ele ingressou na escola, ele foi uma criança que se deu muito bem, que chamou muita atenção. E à medida que ele foi crescendo, o planejamento dele era ingressar num mosteiro. Só que isso não agradou nada a ideia do pai dele, que acabou, então, escrevendo ele, matriculando para estudar medicina. Tá?
O Galileu estudou 2 anos de medicina e acabou abandonando a faculdade e ingressando no curso de matemática, que também desagradou extremamente o pai dele, tá? Então, ele acabou abandonando, tá? Abandonou a universidade em 1585 e não concluiu nenhum curso superior. Nessa mesma época, ele decidiu ir para Florença, tá? Para buscar emprego, para se sustentar. Então, ele chegando em Florença, ele começou a dar aula, né? Começou a dar aula particular e se engajou em pesquisa, começou a desenvolver pesquisa, tá? E aí, a partir daí, ele começou a desenvolver várias pesquisas no campo da da geometria, e ser reconhecido por isso. Também desenvolveu, então, criou a balança hidrostática, que era utilizada para medir o peso específico de sólidos. E ele, por esse reconhecimento, em 1589, foi chamado, então, para integrar a cátedra de matemática da Universidade de Pisa, tá? Isso foi muito legal. Só que ele chegando lá, né, ele tinha 25 anos apenas, né, ele não tinha formação superior, né, e ele falava abertamente que não a apoiava, não concordava com as ideias de Aristóteles, né, com o pensamento ateu de Ptolomeu. E isso, né, para aquele grupo de professores, né, aquele grupo seleto de professores ali, eles viam com maus olhos. Então, ele nunca foi uma pessoa benquista nesse grupo. Mesmo assim, tá, em 1590, ele conseguiu publicar, então, um tratado sobre o movimento dos corpos, onde reza a lenda, né, alguns historiadores dizem que isso não aconteceu, tá? Ele fez um experimento para tentar provar se Aristóteles, que hipotetizou a ideia de que no movimento de queda livre dos corpos, quanto mais pesado um corpo é, mais rápido ele vai atingir o chão, né, o solo. O Galileu decidiu fazer um teste disso. E ele, então, reza a lenda, tá, gente? Subiu na Torre de Pisa e decidiu jogar corpos de pesos, né, de quantidade de massas diferente, e ver se eles atingiriam o chão ao mesmo tempo. Aí o que ele viu foi mais ou menos o que ele imaginava, que indiferente, né, do peso, da forma dos corpos, eles deveriam atingir o solo, sim, ao mesmo tempo. Não teve bem isso, tá? Teve uma diferença. Ano passado eu fiz em aula, até no 9º ano, os corpos caem ligeiramente, né, muito próximos um do outro, atingem o solo em momentos muito próximos. Mas isso tudo acontece, Galileu explicou, porque tem a resistência do ar. Então, se a gente desconsiderasse a resistência do ar, a gente, então, veria que os corpos cairiam ao mesmo tempo. Depois, futuramente, esse experimento foi recriado no vácuo e se viu, de fato, que Galileu tinha razão. Então, em 1591, coitado, obviamente, por pressão, foi retirado, né? Foi convidado a se retirar da Universidade de Pisa, tá? Mas logo em seguida, no outro ano, ele foi indicado pelo Senado de Veneza para lecionar matemática na Universidade de Pádua, onde ele permaneceu por 18 anos dando aula lá, tá? Então, nesse período que ele estava por lá, ele acabou, então, em 1609, construindo, na verdade, uma luneta, tá? Uma luneta, que depois foi chamada de telescópio. Ele aprimorou, na verdade, já tinha inventado um instrumento, né, que funcionava como telescópio, ele só melhorou isso, tá? E a partir do momento que ele construiu isso, a pesquisa dele com relação à astronomia deslanchou. Ele observou uma série de coisas que nunca tinham sido constatadas, tá? Como, por exemplo, que a Lua é repleta de crateras e também tem montanhas, tá? Que era uma coisa que não se sabia. Ele também conseguiu identificar as 4 maiores luas de Júpiter, tá? E também, tá, uma coisa importante, ele viu, né, que o Sol tem manchas solares. Porque na ideia de Copérnico, quando ele falou que o Sol era o centro do sistema solar, ele não falava que o Sol tinha movimento, tá? O Sol era estático a princípio, que as órbitas eram circulares. E o Galileu viu que essas manchas, né, como ele via essas manchas em momento diferente, isso veio reforçar a ideia de que o Sol também tinha movimento, tá? Também fazia, né, girava em torno do próprio eixo. Todas essas descobertas foram reunidas, então, tá?
e foram publicadas em 1610, um livro que foi chamado, então, de O Mensageiro das Estrelas, tá? Onde ele defendia abertamente as ideias, então, de Copérnico. Em 1632, em 1632, ele publicou, então, um diálogo sobre os dois máximos do sistemas do universo, e isso fez com que a Inquisição fosse atrás dele e começasse a ameaçar ele de pena de morte, né, fazendo com que, se ele não desmentisse tudo aquilo que ele tinha publicado, né, dizendo que estava enganado, que era mentira, que ele ia ser condenado à morte. Tá? E, como já tinha acontecido isso, né, sido queimado em praça pública, outros cientistas, ele ficou com medo disso. Alguns historiadores dizem que ele chegou a ser preso, ficou preso por 2 meses, torturado, não se sabe ao certo. Tá? E, depois disso, né, ele acabou, dessa última publicação, ele acabou tendo que ficar enclausurado, enfim, num castelo, foi embora, né, próximo a Florença ali, ficou nesse castelo onde ele continuou estudando, mas de maneira solitária, né, sem reconhecimento científico. Aí ele já estava bastante doente, né, nessa época, 1633, mais ou menos, já estava bastante doente, né, ele era cardíaco, Galileu, e ele acabou, então, em 1642, morrendo. E olha só que coisa triste para a ciência. Só 350 anos depois, através do João Paulo II, em 1992, é que a igreja veio formalmente dar legitimidade às teorias de Galileu. Tá? Pobre Galileu. Então, para não me alongar muito mais, eu não sei quantos minutos eu já falei, Gui vai me guiando aí. Então, a gente tem aqui as ideias, então, do Kepler, que foi um cientista, né, bastante importante na astronomia e na matemática. Esse cara que foi o que conseguiu provar, então, que o movimento não era circular, como era a ideia inicial de Copérnico, sim, que a movimentação, esse movimento de translação era elíptico, tá? Mas tudo isso ele fez se baseando, então, na teoria heliocentrista, tá? Lá de Copérnico. O Kepler construiu 3 leis, tá? Todas em relação a essa órbita planetária, tudo à base de cálculo matemático, e isso foi extremamente importante, tá? Para se comprovar as ideias de Copérnico e Galileu, e também foi ele o cara que fez através de tabelas, a matemática que ele fez justamente para conseguir mostrar qual era a localização dos planetas com a passagem do tempo, né? Então, Kepler foi um cara bastante importante, mas a gente não tem mais tempo de falar sobre ele. Mas a gente tem 2 mulheres, as mulheres tinham uma participação na ciência muito mais discretas nessa época, né? A gente tem, então, para falar eu tive que pesquisar, né? Da Sophie Brain, tá? Que fez observações. Essa mulher aqui, ela era autodidata, tá? Ela começou a estudar astronomia aos 16 anos de idade. O irmão dela era astrônomo, né? Então, ela começou auxiliando o irmão. Pode falar mais de mim agora, tá bom. E ela auxiliando o irmão, aprendeu muita coisa e acabou, então, depois, né, os próprios descobrindo uma estrela na constelação de Cassiopeia, e o trabalho dela se tornou base para as previsões de órbita planetária que são utilizadas até hoje na física moderna. Então, ela foi uma cientista que não teve também o reconhecimento devido na época, mas que é bastante reconhecida no mundo da física atualmente. Está aqui uma fotinho dela, um desenho dela. E essa Maria Kunitz, tá? É uma polonesa, então, e o trabalho dela basicamente foi em cima das leis de Kepler lá. Só que as leis de Kepler, as tabelas planetárias de Kepler, eram super complexas de ser entendidas. Então, o que essa cientista fez? Ela veio simplificar. Então, ela desenvolveu métodos matemáticos que facilitaram o cálculo, não só a compreensão de todos, mas para se calcular e para se prever o posicionamento dos planetas. Isso deu uma reputação enorme para essa cientista, né, em toda a Europa. Eu sei que eu falei meio rápido,
Mas era isso que eu tinha que falar. Certo, obrigado, Lê. Nada, eu vou parar. Desculpa o trabalho a mais que eu te dei, que eu ontem propus para ler, comentar sobre alguma cientista mulher, né, porque a gente estuda muito apenas os cientistas homens, assim como, né, quando a gente fala de iluminismo, a gente fala dos filósofos, mas não fala das mulheres também que tiveram diversos tipos de publicações a respeito, então a gente acaba esquecendo muitas vezes, né. Avisar o pessoal, então, que ainda... mulheres eu também não conhecia. Sim, Não, eu tive que fala muito pouco, né. Não conhecia. Arrasou, diva. Avisar o público que está nos acompanhando que tem um delay, tá? Tem uma demorazinha da nossa live aqui até chegar no YouTube e ao mesmo tempo dos comentários do YouTube para chegar para nós. Então vocês devem ter percebido ao longo da live que às vezes dá uns atrasozinhos, mas é por causa disso. Então por isso mesmo quero pedir que quem tiver dúvidas coloque agora para chegar para nós e ainda fazer antes da gente finalizar a live. E antes do Gilmar cantar para nós. Saudade do karaokê, né, Gilmar? Ah, minha filha nem fala. Então, Lê, eu só queria fazer já que a Ana falou das fofoquinhas lá em torno das obras de arte, né? Tem uma fofoca em torno da questão do que Galilei, na declaração dele, lá na Inquisição, né? Ele teve que ler uma declaração onde ele tinha que negar tudo, né? E aí lá no final ele teria dito baixinho assim, né? Tá, mas que a Terra se movimenta, ela se movimenta. Então, tipo assim, ele teve que negar porque ele foi obrigado, mas, né, ele até o fim defendeu, na verdade, aquilo que ele queria. Só, né, falou publicamente porque ele foi forçado, né. Eu queria fazer uma pergunta para Ana, que na verdade é uma pergunta que minha filha me fez antes da aula, que ela perguntou de onde é que saiu a Mona Lisa. Tipo, ela foi inspirada em quem? E eu queria também perguntar para o Gilmar, que na verdade é a pergunta que eu mandei para os alunos na atividade dessa semana, que daí para te já dar uma direcionada para ajudar eles a responder, então o que esses romances do Renascimento rompem com aqueles romances da cavalaria lá na Idade Média? Primeiro a Ana ou eu? Vocês escolhem. Primeiro as damas, principalmente se forem belíssimas. Querido. Então, a Mona Lisa ela tem várias correntes, né, de historiadores e tudo que falam de várias teorias, mas a mais que é mais aceita, né, e que foi aceita até inclusive porque foi encontrado um documento onde o Leonardo afirma que está fazendo o retrato de uma senhora, Lisa Giocondo, que ela era esposa do Francesco del Giocondo, que era um grande comerciante de seda, e que esse retrato seria porque ela, daí não, nesse documento não ficou claro se ela estava grávida ou se ela tinha ganho já o bebê, porque ela até usa aquele véuzinho que é um sinal de uma dessas duas coisas, ou tu tá grávida ou tu já ganhou o bebê. Então, esse retrato seria o presente do marido para a esposa por causa do bebê. Essa é a mais aceita, né? Mas já teve especulações de que seria um autorretrato do Da Vinci, né? Já teve essas especulações, já teve também de que seria o retrato de uma duquesa, de quando ele trabalhou na corte espanhola, mas assim, o mais aceito, e até na primeira biografia dele, feita pelo Vasari, que também era pintor, ele também afirma que era Lisa Giocondo, esposa do Francesco Giocondo. O nome que também é dado para essa obra da Mona Lisa é Gioconda. Não faz sentido. Faz sentido que ela, Gioconda, uma relação com essa família. Obrigado, Ana. Isso aí. Que até seriam, pelo que conta, é que eles seriam até vizinhos do Da Vinci, né? Por isso essa proximidade também, né? Que massa. Muito interessante. Agora vai o Gilmar. Vamos lá, Gilmar. Responde, não enrola. O que os romances renascentistas, eles assim, representam?
eles representam o herói moderno, que é o quê, né? Que é aquele herói que ele busca né, as coisas particulares, né? Não é mais aquele herói, mas é que segue um código de ética ou também um código religioso. Por quê? Porque todos os grandes heróis medievais, eles estavam em busca disso aqui, ó. Eu vou ver mas se vocês conseguem olhar. Isso aqui é o Santo Graal. E, né, mas é que dizem, né, é que dentro dessa taça estavam gotas do sangue de Cristo. Então, quem, né, conseguisse, né, encontrar isso, né, ele teria o grande, né, valor frente à cristandade. Então, todos os grandes cavaleiros medievais, eles estavam em busca disso, né? Então, eles, né, enfrentavam dragões, né? Eles, né, enfrentavam ímpios, que quase sempre eram os árabes, né? Que os árabes, eles sempre eram vistos como os ímpios e também os infiéis. Tudo em busca dessa taça. Já o herói renascentista, ele busca o quê? Né? As suas próprias coisas, né? As suas próprias, né? As suas próprias demandas, ou seja, os seus próprios desejos. Não é mais que segue a um código de ética ou também um código, né, religioso. Então é isso. Certo, obrigado, Gilmar. Eu não fiz nenhuma pergunta para ler, porque eu já tinha feito antes, né? Que era para pedir a cientistas mulheres. Mas deixa eu falar uma coisa. Fazer. Vocês não concordam comigo, porque eu estudando e tudo, eu vi uma afirmação que eu concordei, de que nós, né, hoje em dia, somos resultados daquilo que iniciou no Renascimento. Nossa sociedade é resultado daquilo que iniciou no Renascimento, até a questão da postura do homem, né, se vê como centro de tudo, e toda a parte das ideias, né, da questão de tu estar consciente de que tu faz parte de toda a transformação que ocorre no mundo e tudo mais. Então, o que vocês acham? Como é? Não, mas só Fala. se deixar. Então, assim, ó, porque quando tu pensa, né, neste nome, né, renascimento, é o quê? É algo que nasce de novo. Então, essa base que nós temos, né, da nossa cultura, ela é o quê? Greco-latina, né? Mas é que foi, né, assim, séculos mais tarde, ela foi, né, retomada, né? Claro que com coisas novas, tudo, né? Porque o homem tende, né, a ter cada vez mais conhecimento, mas só que isso aí mostra o quê, né? Mas é que a nossa cultura, ela tem essa base, ela tem esses pés lá da Grécia, né? Claro, mas é que o Renascimento pôs isso meio assim, mas é que para o mundo todo é que estava sendo da época, né? Então pôs com mais o quê? Com mais intensidade, porque se eu não me engano foi em 1453 que foi a imprensa de Gutenberg. Não lembro a data certa, mas foi em 1400 e alguma coisa assim que surge a imprensa, né? Que mostra o quê? Mas é que os livros eles eram o quê? Mais produzidos em série. Então, portanto, né, aquela cultura greco-latina, mas é que estava sendo,
assim, né, posso dizer, como é que ela estava sendo, né, revista, então ela pôde, então ela pôde ter um alcance muito maior, né? Então isso mostra, né, mas é que a nossa base cultural, ela é greco-latina, e aí o Renascimento pôs isso em âmbito maior, em âmbito, né, mundial. A gente fala assim, né? Não sei se for claro. Não, sem dúvida, eu concordo, né, Ana, que o Renascimento ele vai começar esse rompimento assim com um tipo de pensamento ligado à era medieval, que vai se rompendo aos poucos, né? Então, assim, a gente tem esse primeiro movimento que é o Renascimento, aí um pouco depois a gente vai ter o Iluminismo, né, que aí vai romper ainda mais, né, a ideia de trazer luz para a escuridão, trazer a razão para o primeiro plano, né? Então, eu acho que, sem dúvida, o Renascimento é o início da modernidade, assim, né? Ela não, por aqueles bloquinhos que a gente divide a história, de história medieval, história moderna, história contemporânea, o Renascimento ainda estaria no final da Idade Média, mas ele já é o início desse rompimento que vai levar à modernidade, né? Que aí vai culminar lá com a Revolução Francesa, aquela ideia de monarquias e tal. Então, sem dúvida, o Renascimento vai abrir caminhos, né, para muitas mudanças históricas que chegam até o presente. Eu concordo também, não sei se sobrou alguma coisa para me falar. Concordo exatamente que a gente trouxe muita coisa que veio de lá, a gente continua mantendo aqui, é isso aí. Esses professores adoram falar, credo. Então, vocês viram, né? 4 professores, imagina se ia durar pouco tempo, né? Imagina. Mas então, já que o pessoal está com vergonha de fazer perguntas, então eu quero agradecer a professora Ana Valesca, a professora Letícia, o professor Gilmar pela disponibilidade de estar aqui com a gente esse tempo. Agradecer, então, ao público que nos acompanhou até agora, os alunos do 7º ano, espero que tenham aprendido bastante sobre esse conteúdo, que faz parte, então, da matéria desse ano, né, que a gente está finalizando agora, então, aqui o Renascimento. Segunda-feira tem a aula da turma lá, onde a gente vai fazer o quiz, então espero que tenham aprendido bastante, porque vai ter perguntas lá segunda sobre isso. E vou deixar o espaço, então, para o Gilmar finalizar, cantando para nós. Olha, Renato Russo, Monte Castelo. Olha a responsabilidade, hein? É cantar Renato Russo? Não, o Renato Russo daqui a pouco vai ter eu cantar mal, mas ele vem aqui e sai da... Mas eu vou cantar só uma estrofe. Tá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tá bom, gente. Obrigado. Muito bom. Então tá, obrigado, Gilmar. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Ó, a Jaque cantou junto com a gente, a Carol disse que está arrasando aí, Gilmar. A Carol, obrigado, gente. Não, mas foi uma honra estar com esses 3 professores maravilhosos, né, dos quais eu também nutro um grande sentimento de carinho, tudo, e que venham mais lives dessas, que eu amei. Eu também. Também gostei muito de participar, também fiquei lisonjeada de fazer essa live com vocês, que, né, surpresa e lisonjeada com o convite do Gui. Quase morri de vergonha, ainda tô nervosa, tudo. Fiquei muito feliz de participar. Eu também faço minhas as palavras da Letícia, morrendo de nervoso. Mas adorei participar, adorei mesmo. E na próxima eu amarro meu sobrinho no quarto dele. Juro. Mas fiquei muito feliz de participar mesmo. Eu achei na hora que fazia parte, alguma coisa assim. Não foi nada combinado. Assim,
Agora tu vai conhecer a parte da tortura medieval. Vamos voltar para a Idade Média, querido. Então tá, pessoal, muito obrigado então a todos que nos acompanharam até agora, aos professores que toparam a minha loucura aqui desse desafio aqui de fazer essa live. Eu sei que para ler, para a Ana foi uma primeira live, né? O Gilmar já está acostumado já com isso, né? Mas obrigado por topar. É tanto assim, artista bom comigo. Então tá, uma boa noite a todos e a todas, e a gente se vê numa próxima live. Dia 29 tem a live que vai ser sobre Revolução Industrial. Então já fica o convite aí, é para o pessoal do 8º ano, mas todo mundo que quiser participar vai ser bem-vindo. Certo? Bom. Obrigado, então, e uma boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Beijo.